orar pedindo para o Senhor a direção da palavra, amém? Que o Senhor possa falar com cada um de nós aqui, ó Pai. Esvazia o nosso eu, esvazia a nossa mente. Tira, Senhor Jesus, toda e qualquer distração que possa nos atrapalhar, nos impedir de ouvir a Tua voz. Que esse momento, ó Pai, a nossa prioridade venha a ser Te ouvir, venha a ser receber a Tua palavra. Então venha, Senhor, e alimente cada alma que está aqui sedenta por Ti. Eu entrego este momento em Tuas mãos, entrego a minha vida e Te peço, me usa conforme a Tua vontade e o Teu querer. É o que eu Te peço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém? E a gente vai começar aqui, diz assim, ó, prioridade versus urgência. Nós sempre aprendemos na igreja que a fé, o nosso ministério, a nossa vida espiritual, o nosso relacionamento com Deus deve ser a nossa prioridade, correto? Só que hoje eu quero ir um pouquinho mais fundo que isso. Que Deus tem que ser a nossa prioridade, que Deus tem que vir em primeiro lugar, isso a gente já sabe. Mas pensando em um hospital, quando você chega no hospital, a primeira coisa que você passa, né, é pela triagem, correto? Sim. E lá na triagem, a enfermeira, o médico, ele decide ali quais casos, né, tem que passar na frente, quais casos pode esperar um pouco. Ali, quando a pessoa, por exemplo, ela está com uma dor, ela ganha ali uma etiquetinha com uma cor, mas, por exemplo, quando ela está com a pressão alta, ela já tem que passar na frente, porque eles entendem que a pressão alta é prioridade ali acima, por exemplo, da dor. Mas, quando chega uma pessoa, por exemplo, baleada, uma pessoa que tomou um tiro, ela vai passar por essa triagem? Não, ela já vai para a emergência, porque é uma coisa urgente, é uma coisa que tem que ser resolvida agora. Não dá tempo da pessoa ir, passar pela triagem, ver o que está acontecendo, esperar. Não, ela já corre, já vai direto para a mesa de cirurgia, vai fazer os exames ali correndo para poder ser atendido mais rápido possível. E pensando na nossa fé, pensando na nossa vida espiritual, é assim que nós temos que tratar a nossa fé. É assim que nós precisamos tratar o nosso relacionamento com Deus. Durante o nosso dia, né, a gente também precisa fazer uma triagem. Porque durante o nosso dia a gente tem várias coisas que a gente precisa fazer. Tem gente que trabalha, tem gente que estuda, tem filho para cuidar, comida para fazer, tem gente que faz exercício, tem gente que faz curso. Então, dentro do seu dia, existem várias coisas que precisam ser feitas e você precisa decidir qual é a prioridade, né, qual que é a urgência de cada coisa. E durante o nosso dia, eu posso passar o dia, por exemplo, acabou o meu dia, por exemplo, e eu não fui para a academia hoje. Eu vou morrer por causa disso? Não. Era uma prioridade, mas hoje não deu, eu não fui. Mas nós aqui como cristãos, como estamos aprendendo nesse propósito, nós precisamos entender que tudo bem eu finalizar o meu dia sem ter ido à academia, mas eu não posso achar normal acabar o dia e eu não ter falado com Deus. Eu não ter tido um momento entre eu e Deus. Porque ter um momento entre eu e Deus é uma questão de vida ou morte. E aí você fala assim, Breda, está sendo drástica, porque se eu ficar um dia sem orar, eu não vou morrer. Talvez você não vá morrer fisicamente, mas espiritualmente. A cada dia que passa, que você se permite dormir sem ter falado com Deus, sem ter ouvido a voz de Deus, você vai morrendo espiritualmente, você vai morrendo aos poucos. E esse é o problema, porque quando a gente não vê, fica mais difícil. Como você não enxerga com os olhos físicos o mundo espiritual, então você nem percebe que aos poucos você vai adoecendo. Aos poucos você vai matando a sua fé. E aquilo que deveria ser uma urgência na sua vida, você vai deixando de lado, você vai esfriando. E eu acredito que por isso que Deus, Ele trouxe esse propósito, né? Quando a pastora Ana falou sobre o propósito, ela realmente falou que teria um desafio a gente incluir a fé na nossa rotina. Porque aqui, quando a gente decidiu entrar no propósito, ninguém aqui ganhou mais horas no seu dia para poder incluir a fé. Ou ninguém aqui diminuiu as tarefas do seu dia para poder incluir a fé. Todo mundo aqui continua com as mesmas tarefas, com as mesmas responsabilidades, com as mesmas 24 horas que a
gente tem no dia, que muitas vezes a gente olha e acha que é pouco, 24 horas, com tanto de coisa que a gente tem para fazer, mas a questão é essa, a gente vai ter que, dentro da nossa loucura de vida, é colocar a fé. É entender que a fé não é prioridade, ela é urgência. Eu posso dormir, vamos ser drásticos, eu posso dormir sem tomar banho, por exemplo. Mas eu não posso dormir sem falar com Deus. Eu não posso dormir sem ouvir a voz de Deus. E quando a gente tem dia de culto, é muito mais fácil. Você já vem, você já ouve a palavra, você já está alimentado. Você já criou isso como uma rotina para você. Mas e no dia a dia? E lá fora? Quando só está você e Deus? E é isso que Deus ele quer tratar com a igreja, sabe? É o nosso relacionamento na intimidade. Eu venho conversando com pessoas que estão fazendo propósito, e a pessoa fala assim, nossa, eu estou vivendo a experiência de que eu sinto tal coisa, e aí eu vou lá, tiro a palavra, e Deus manda uma palavra com exatamente aquilo que eu estou sentindo. E isso é intimidade com Deus. Isso é ter um relacionamento com Deus. Deus ele conhece as nossas necessidades, ele conhece as nossas faltas, ele conhece as nossas ansiedades, as nossas preocupações. E aí você fala assim, cobreira, eu passo por tudo isso e Deus não fala comigo. Deus não fala com você, ou você não busca ouvir a voz de Deus. Porque há diferença. Deus ele vai falar com aquele que busca ouvir a voz dele. Mas se você é a pessoa que, na sua intimidade, na sua casa, você não abre a Bíblia, você não ora, então Deus ele não vai falar. Você só vai ouvir a voz de Deus um dia sim, um dia não, que a gente culto. Mas no seu particular ali, não, porque você não busca. O médico, ele está lá no hospital. Se tiver uma pessoa doente na casa dela, o médico pode fazer alguma coisa? Não. A pessoa que está doente, ela precisa ir ao hospital. Quando chegar lá no hospital, o médico vai pedir os exames, vai passar o medicamento, vai atender aquela pessoa. Mas a pessoa fica na casa dela só reclamando que está com dor. Vai resolver alguma coisa? Não, pior, ela vai só piorar. Ela vai continuar com dor e vai continuar sem ser atendida. Porque quem quer receber o atendimento médico, vai até o médico. E a fé não é diferente. Quando a gente quer ouvir a voz de Deus, quando a gente quer ter uma intimidade com Deus, a gente precisa buscar, a gente precisa ir até Ele. E a palavra diz assim, é a frase que eu tinha falado, né? Que atender o chamado de Jesus é um caso de vida ou morte. Não é para depois, não é para mais tarde. Tem que ser urgente, tem que ser agora. E em Mateus 6,33 diz assim, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aqui, Jesus ali, ele já nos dá a receita. Que o primeiro passo, o primeiro de tudo, é buscar o reino de Deus, é buscar a vontade de Deus, é buscar a opinião de Deus. E Deus ele é tão bom, ele é tão maravilhoso, que ele sabe que nós temos necessidades. Ele sabe daquilo que nós precisamos, daquilo que nós necessitamos. E quando a gente prioriza Ele, quando a gente prioriza fazer a vontade dEle, Ele cuida do resto. Não é assim, você busca Deus e você se vira sozinho. Você faz a vontade de Deus e aí você corre atrás do seu. Não! Deus é tão maravilhoso que quando a gente prioriza, quando a gente escolhe buscar por Ele, Ele nos ajuda, Ele nos auxilia. E a ajuda de Deus, ela é muito melhor e muito mais poderosa do que aquilo que a gente poderia fazer com a nossa própria mão. Porque aquilo que nós podemos fazer com a força do nosso braço, Deus pode fazer muito melhor. Muito mais maravilhoso do que a gente poderia fazer. Então a gente precisa entender isso e trazer esse versículo, como algo primordial na nossa vida. E repetir ele todos os dias. Porque senão a correria do dia, a loucura da nossa vida, ela nos engole. E aí você passa o dia sem ter ouvido a voz de Deus. E Deus ele tem chamado a nossa atenção sobre isso. É o fim dos tempos. Os dias são cada dia mais curtos. E mais coisa para fazer. Mas a gente não pode abandonar a nossa vida espiritual. Porque no final, quando a gente morrer, é o que nós vamos ter. É a nossa vida espiritual. Às vezes a gente foca tanto na vida aqui da terra, no conquistar, no ganhar, no sonho, nos projetos. Mas o que a gente vai levar, o que vai passar com a gente, a eternidade, é a nossa vida espiritual. E por isso que a gente precisa conciliar a nossa vida física
com a nossa vida espiritual. Porque a gente pode ter os dois. Mas para isso a gente precisa ter uma coisa que se chama disciplina. Tudo isso que a gente está fazendo do propósito, de sobre encaixar a nossa vida espiritual com a nossa vida física, se chama disciplina. E disciplina não é uma coisa fácil, não é uma coisa tranquila de se fazer. Pode passar para o próximo, Pedro. Disciplina é você explicar para o seu cérebro que ele precisa sacrificar prazeres imediatos para receber recompensas maiores no futuro. Então, isso é disciplina. Disciplina é você se trabalhar, é você entender que o que você precisa fazer agora é abrir mão, por exemplo, de um desejo. Vamos falar, por exemplo, da pessoa que chega em casa e ela sabe, por exemplo, que ela tem que fazer comida, que para ela poder jantar e para ela poder levar, por exemplo, marmita. Só que quando a gente chega em casa, se você não corre e vai para o fogão fazer, você vai fazer depois? Não. Porque você chega em casa, aí você fala, eu vou sentar 5 minutos. 5 minutos só para eu relaxar. Porque eu estou muito cansada, meu dia foi muito corrido. A preguiça te deixa levantar depois? Não. Porque cansado, todo mundo tá. Todo mundo aqui trabalhou hoje. Todo mundo aqui acordou cedo, todo mundo teve aqui problema para resolver. Cada um na sua particularidade. Mas, por exemplo, todo mundo aqui olhou para o relógio e falou assim, ó, horário do culto, eu tenho um monte de coisa para fazer, mas eu vou para o culto. E talvez a sua mente te deu vários motivos para você não vir. Várias coisas que você teve que abrir mão de fazer para estar aqui. Mas isso é disciplina. É você fazer o que precisa ser feito. Mesmo quando você não está com vontade. Mesmo quando você não quer. E às vezes a gente tem isso fisicamente, por exemplo, com o nosso trabalho. Quem aqui, quantas vezes na semana acorda e fala assim, eu não queria trabalhar hoje. Se eu pudesse, eu não sairia da cama. Eu sou essa pessoa no frio. Semana passada que estava 5 graus de manhã, gente, eu não quero. Eu detesto o frio, eu tenho preguiça. Mas eu tinha escolha. Eu poderia ligar para minha chefe, ou no caso, acordar ela do meu lado, e falar assim, ó, posso faltar hoje? Porque tá frio? Porque eu tô com preguiça? Não. Eu tinha uma responsabilidade com o meu trabalho, com a minha chefe. E aí, querendo ou não, eu fui trabalhar. E por que na fé a gente acha diferente? Ah, eu não quero orar hoje. Eu estou com preguiça de orar. Você até lembra, mas aí você não quer. Mas aí você tem que fazer querendo ou não. Ai, jejum, fica horas sem comer. Não é uma coisa fácil. Mas a disciplina é você fazer mesmo sem vontade. É você olhar e falar assim, ó, eu vou fazer o que precisa ser feito, independente da minha vontade. Porque eu vou trabalhar com vontade ou não. Quem tem filho tem que alimentar e cuidar do filho, querendo ou não. Quem é pai não pode chegar em casa e falar assim, ah, eu tenho um filho para criar, não quero hoje. E deixar a criança lá sozinha. Você não tem essa escolha. Porque se não dá 1 minuto, a casa está pegando fogo. Querendo ou não, você levanta, faz comida, alimenta, dá banho, educa, briga, vai, faz. Por quê? É sua responsabilidade. E a gente precisa tratar a nossa fé da mesma forma. Sem escolha. É fazer o que precisa ser feito, independente da nossa vontade. Porque se a gente for esperar ter vontade para fazer as coisas, você nunca vai fazer. Porque não é confortável. É duro, é difícil. Próximo. A palavra em Hebreus diz assim, ó, Hebreus 12:11. Na verdade, toda disciplina, ao ser aplicada, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Gente, a Bíblia já fala que para você ser uma pessoa disciplinada, isso não é motivo de alegria, é motivo de tristeza. Porque você levantar da cama para ir trabalhar, muitas vezes você vai chorando. Muitas vezes você vai ali, ó, literalmente pela misericórdia de Deus. Você às vezes abre mão de um sonho, quando você coloca ali, ó, não, eu tenho um sonho, eu quero conquistar um carro, então a partir de hoje eu sentei com a minha família, a gente vai economizar. Nós não vamos
você gastou dinheiro com besteira. E quando você coloca no seu coração, quando você determina que você vai conquistar o seu carro, dói. Dói, porque ali a sua mente fica assim, mas só um docinho hoje. Nossa, um docinho custa R$5. Não vai te deixar mais pobre ou menos pobre. Não, você vai ficar mais pobre. Porque de 5 em 5 reais, você decide conquistar aquilo que você deveria conquistar. E é assim a vida. E aí diz assim, porém, mais tarde, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. Gente, é isso. A Bíblia já nos ensina. Agora, esse é o problema. Porque você fazer o que precisa ser feito agora, como não te dá um resultado imediato, você quer desistir. Você quer abrir mão. Mas, quando você é disciplinado, é lá na frente que você vai ter o resultado. É depois que você vai ter o resultado. Igual, a pessoa que quer economizar para conquistar um carro, por exemplo, não é com R$5 que ela economizou hoje que ela vai conseguir comprar o carro, correto? É de 5 em 5, abrindo mão aqui, abrindo mão ali, que lá na frente ela vai ter o dinheiro para conquistar o carro. A pessoa, por exemplo, que quer emagrecer, ela decide ir para a academia, decide cuidar da alimentação, decide ter uma vida saudável, mudar os hábitos. É imediato que ela emagrece? Não. Mas cada atitude que ela toma, cada exercício que ela faz, cada alimento que, ao invés de comer errado, ela come certo, vai dando ali pontinhos, né, até que ela consiga ter o resultado que ela quer. E a gente precisa entender isso e trabalhar nossa mente. Igual, eu, por exemplo, fui uma pessoa que a vida inteira eu comi errado. A vida inteira eu tomei refrigerante, a vida inteira eu comi fritura, a vida inteira eu comi doce. Não era de comer fruta, não era de comer legume, não era da parte saudável da vida. E aí agora eu trabalhei na minha mente. Você acha que do dia pra noite eu vou gostar, por exemplo, de abobrinha? Detesto. Não gosto. Mas estou trabalhando a minha mente e pensando assim, quem eu quero ser no futuro? Eu quero ser uma idosa que consegue ser independente. Eu quero ser uma pessoa mais velha que consegue andar, consegue viver sem depender de alguém. Então, para isso, eu preciso plantar hoje uma vida diferente, uma vida saudável. De fazer exercício, de me alimentar direito, de abrir mão. É fácil? Não. Não é fácil. Mas, por exemplo, eu sempre gostei de comer, por exemplo, Nutella. E sempre tinha em casa. E aí eu comecei a mudar e estava minha mãe assim, quando ela falou assim, você quer que eu compre? Não quero. Não compra. Lá na hora do mercado eu falava não, mas eu chegava na semana, naquele dia estressante, passando muita raiva no serviço, chegava em casa, tudo que eu queria era uma Nutelinha, pra eu relaxar, assistir uma série. Aí eu abro o armário, não tem. Eu fico com raiva. Eu falo, o que eu falei que eu não queria? Mas é uma dor que está fazendo bem para a minha saúde. Porque se eu não tenho em casa, eu não como. Porque eu não vou sair 10 horas da noite para ir no mercado comprar uma. Então eu não como. Então a gente precisa olhar para a nossa vida e criar estratégia. E pensar. E falar, por que eu não como fruta? Porque você não compra. Você vai no mercado, você compra 10 pacotes de bolacha, 5 de salgadinho, 10 litros de coca. Aí quando chega em casa vai ter fruta? Não, o que você vai comer? O que tem em casa. Agora, se você for no mercado comprar fruta, comprar legumes, comprar salada, e quando chegar no serviço, o que tem na sua casa é fruta, legume e salada, o que você vai comer? Fruta, legume e salada. Você não vai ter besteira para comer. E às vezes a gente precisa tirar do nosso caminho, facilitar. Porque existem coisas que dá para facilitar. Igual, é difícil para mim ficar sem comer um docinho? É. Mas a minha parte, como eu facilito? Não tem de casa. Porque eu não vou buscar. Então ali, já foi mais um dia que eu consegui vencer. Até que a minha mente entenda que não faz parte mais da minha rotina. Que não faz parte mais da minha vida. E isso serve para tudo. Isso serve para o pecado. Você a vida inteira praticou um pecado. Você está acostumado, a sua carne está acostumada. E aí de repente você fala assim, eu tomo a decisão de eu não vou mais praticar o pecado. Eu não vou mais, por exemplo, sair para beber com meus amigos. Então se você tem um grupinho de amigos que
são gatilhos para te levar a beber, então afasta, bloqueia no WhatsApp, tira da sua vida. Porque você já sabe que quando é sexta-feira à noite o telefone toca e estão seus amigos te chamando para fazer coisa errada, se você bloqueia eles não vão te chamar. É simples assim. Por exemplo, eu uso a internet para pecar. Eu uso a internet para fazer o que eu não deveria fazer. Então, tira a internet do seu celular. Tira, exclui. Houve um tempo na minha vida, por exemplo, que eu percebi que eu estava gastando muito tempo, por exemplo, com o Instagram. Eu fui e tirei. Só deixei o da igreja que a gente cuida, né? E aí toda vez que eu ia abrir o aplicativo, e várias vezes ao dia eu abri o aplicativo, abria o da igreja, eu lembrava que eu estava dando um tempo para eu poder respirar e aquilo não me dominar. Então assim, você domina a sua vida. Você é o líder da sua vida. Você dita o que vai acontecer ou não. E muitas vezes a gente permite com que as coisas nos dominem. Seja o tempo no celular, seja o pecado, seja o vício. Mas você tem o controle. Nós temos poder e autoridade para isso na nossa vida, de escolher o que vai funcionar, o que vai ditar ou não. E você não pode permitir que um vício, que um pecado, que um celular mande na sua vida, dite as regras da sua vida. Então que você venha, que a gente possa despertar e acordar sobre isso. Diz assim, às vezes você vai ter que escolher entre prosperar ou se sentir confortável. E é aquilo que a gente estava dizendo, né? Que muitas vezes, para conquistar algo lá na frente, você vai ter que se sentir desconfortável. É desconfortável você sentir vontade de comer alguma coisa, mas por questão de saúde e financeira, você dizer não. Mas por quê? Você está pensando no futuro, pensando em prosperar. Mas você não pode ser a pessoa, por exemplo, que quer ter uma vida saudável, que quer, por exemplo, envelhecer bem, envelhecer com saúde, sendo a pessoa que come besteira, que não se exercita, que não faz nada, que fica o dia inteiro sentado na frente da televisão. Passa fim de semana, a pessoa não vai no parque, a pessoa não vê uma natureza, a pessoa só fica em casa, deitada, dormindo. Quando ela chegar na velhice, ela vai ser uma pessoa saudável? Não. E eu estava até comentando com a Larissa aqui, na academia, a gente tem visto bastante senhorinhas na academia. Bastante senhoras que estão lá fazendo exercício. E a gente até brinca e fala assim, esse é o futuro que a gente quer. É ter disposição, ter ânimo para ir para a academia. Só que antigamente, por exemplo, quando você pensava, por exemplo, em uma avó, você logo pensa no tricô. Você logo pensa em bolo, você logo pensa em ela dentro de casa, fazendo coisa de casa. E hoje em dia, as pessoas decidiram mudar o estilo de vida. Hoje em dia, a avózinha está na academia, fazendo exercício ali, tendo mais ânimo e disposição que muitos jovens. Mas é uma escolha que cada um faz na sua vida. E você acha que, por exemplo, ela não queria estar deitada em casa? Fazendo tricô, assistindo televisão, comendo. Mas elas tomaram uma lição na vida delas e elas estão seguindo. E é isso que a gente precisa entender, que a gente precisa tomar uma decisão e fazer o que precisa ser feito, mesmo que isso gere um desconforto. Diz assim, você não vai acertar todas as vezes, mas ser constante vai te fazer acertar mais vezes. O que isso quer dizer? Tem muitas pessoas que olham essa situação, por exemplo, um propósito. A pastora falou que a gente tem que incluir. E aí, ela mandou lá na segunda-feira. E aí chega segunda-feira, primeiro dia, você está empolgado, você foi lá, você orou, você jejuou, você deu a palavra, você ouviu o louvor. Mas aí chegou na terça-feira, você já esqueceu de abrir o jejum. Aí chegou na quarta, você esqueceu de ouvir o louvor. Aí chega na quinta, você vai pensar, não vou fazer mais uma. Já não fiz terça, já não fiz quarta direito. Daí você abre mão. E muitas vezes, esse é o problema de muitas pessoas. A constância. O fato de você cometer algumas falhas no meio do caminho, a pessoa desiste de tudo. A pessoa abre mão. Mas, gente, vamos pensar na nossa vida. Todo mundo aqui que foi fazer alguma coisa pela primeira vez, acertou de primeira?
A primeira vez que eu fiz bolo em casa, gente, o bolo ficou tão ruim, que o Thiago não comeu. Só pra vocês entenderem. Aí eu cortei um pedaço. Aí todo mundo, primeiro que quando a gente cortou, a gente já viu pelo aspecto do bolo que não estava bom. Já estava estranho. Aí todo mundo mordeu o mesmo pedaço. Ninguém gostou. Guardei e falei, não, quando o Thiago chegar, o Thiago come. Gente, o bolo ficou uma semana. E não estou zoando. A forma ficou uma semana na geladeira. E só tinha o bolo inteiro, um quadradinho que tinha tirado, mas aquele quadradinho estava lá dentro ainda. Porque ninguém quis. Quando eu dei pro Thiago, o Thiago falou assim, não dá. Aí eu falei que não dava. Porque se o Thiago não quis, nem o cachorro ia querer. Mas aí eu tinha duas opções. Eu podia falar assim, ó, nunca mais eu faço bolo na minha vida. E nunca mais fazer bolo na minha vida. Ou eu poderia tentar e errar, e um dia ele sai matumado, outro dia queima, mas hoje eu acertei. Hoje eu sei fazer. E a vida é assim. A gente não sabe, a gente não nasce sabendo de tudo. E pior do que ter que aprender coisas novas é quando a gente precisa quebrar costumes antigos para incluir a coisa nova. É mais difícil. Mas se você parar na primeira tentativa, logo no começo, você nunca vai ser bom. É tentando, é errando, é quebrando a cara. Ah, eu esqueci de abrir o jejum, hoje tá bom, então amanhã eu vou fazer. Hoje passou o dia, eu não consegui ler a palavra, mas amanhã eu vou ler. É você insistindo até a sua mente entender que aquilo faz parte de você. Quando a gente nasce, ninguém nasce sabendo andar. Mas de tanto insistir. E o que eu fico pensando é, quando o bebê, ninguém fala pro bebê assim, ó, você tem que insistir para você andar até você conseguir. Ninguém fala. Isso vem do bebê. O bebê tenta ele conseguir. E por que quando a gente cresce, a gente perde isso? A gente perde essa persistência. A gente perde essa coisa de querer insistir naquilo que é bom para nós. Porque o bebê, ele sabe que melhor do que ficar engatinhando no chão, comendo pó no chão, é andar. Mas ninguém falou para ele. Isso é dele. E a gente muitas vezes sabe o que é bom, o que deve ser feito, o melhor que a gente pode fazer na nossa vida, e a gente não faz, a gente desiste. A gente para no meio do caminho. A gente abre mão. E a gente precisa trabalhar isso no nosso coração. Hoje, né, eu estou usando a pregação slide, mas eu lembro que logo as primeiras vezes que eu tentei usar, eu me atrapalhei na pregação. Eu falava, e aí eu falava aqui na folha, quando eu olhar, já tinha passado 500 slides, e aí eu falei assim, Larissa, eu nunca mais vou usar slide na minha vida. Não dá, não consigo usar slide. Já acho legal quem usa, parabéns, eu não consigo, não quero mais. E aí eu estava fazendo a pregação sobre disciplina, e aí Deus falou, vai usar slide. Aí mas eu não gosto. Aí eu pensei, eu não gosto ou eu tenho dificuldade? Porque é diferente. E na verdade, eu até gosto dos slides. Mas como eu tenho dificuldade, eu falei para mim mesma que eu não gosto. E quantas vezes nós somos assim? Você precisa fazer algo que você sabe que é bom para você, mas aí você fala assim, eu não gosto. E na verdade, o que eu não gosto é de me frustrar. E ninguém gosta de se frustrar. Ninguém gosta de fazer algo e dar errado. Mas bem-vindo à vida, porque a vida é feita de frustrações. Gente, a vida do ser humano, e principalmente quando a gente é adulto, toda hora é uma frustração. Toda hora você faz algo. E é difícil a gente fazer tudo 100% perfeito. A gente faz e tem coisa que a gente faz e põe a boca. Mas é isso a vida. Essa é a questão. Então, quando você estiver diante de uma situação que você fala assim, eu não faço isso porque eu não gosto, pergunta para si mesmo, eu não gosto ou eu não faço porque eu sei que eu não sou muito bom e eu não quero ficar frustrado? Porque quando eu faço, eu falho, quando eu faço, eu não faço 100%.
Às vezes você vai, por exemplo, fazer um jejum. E aí você, eu não faço jejum porque toda hora que eu faço jejum eu quebro. Então por isso que eu não faço. Eu não oro porque quando eu estou orando, no meio da oração eu começo a pensar nos meus problemas e desfoco da oração. Então eu já nem oro. Não! Ore até você conseguir se concentrar. Faça o jejum até você conseguir lembrar que você está de jejum e não quebrar. Leia a palavra de Deus. Eu não leio a palavra porque é muito difícil. Eu não consigo entender. Eu não consigo ver o que Deus está falando comigo. Então leia a Bíblia, abra a Bíblia todos os dias, até você conseguir ter intimidade com Deus. Porque é isso. Esse propósito é para isso. É para que a gente possa buscar ter intimidade com Deus. E intimidade você busca, você consegue fazendo todos os dias. Praticando todos os dias. Esse dia a gente estava na academia e a Larissa, no começo que a gente entrou para a academia, na hora de levantar, tinha um exercício que tinha que levantar um pezinho. E ela levantava sempre o 2. Aí essa semana ela falou assim, eu vou tirar o 2 e vou fazer com 3, porque eu estou achando que o 2 está fácil. E aí eu falei para ela, nossa, mas há um mês atrás, você mal conseguia levantar o 2. O 2 você já fazia morrendo. E agora você já quer pular para o 3. E aí eu te pergunto, o peso ficou mais leve? Não. O peso continua sendo o mesmo. Mas o braço dela está mais forte. O braço dela hoje já consegue aumentar um peso maior. Porque é isso na vida. Os problemas existem, a correria existe, a nossa vida existe. E a vida não vai ficar mais fácil para você ter um relacionamento com Deus. A vida não vai ficar mais tranquila para você conseguir orar em paz. Mas é o seu espírito que vai ficar mais forte de você buscando, porque você está buscando intimidade com Deus, e aí você vai conseguir ter facilidade. No começo do propósito, que foi na outra semana, muitas pessoas estavam com dificuldade de fazer o propósito. E essa semana, por exemplo, eu conversei com algumas pessoas e falei assim, não, eu estou sentindo mais facilidade. Eu estou conseguindo, agora eu lembro com mais facilidade de orar, estou com mais facilidade de fazer o jejum. E não é que o propósito mudou. É porque espiritualmente essa pessoa está mais forte. Então agora falar com Deus virou um hábito para ela. Agora tirar uma palavra virou um hábito. Mas por quê? Porque ela não desistiu na primeira semana. E a vida é sobre isso. É a gente não desistir, a gente não chutar o balde. A palavra diz assim, em 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Gente, é isso, sabe? A Bíblia nos ensina que nós precisamos ser constantes e que o nosso trabalho não é em vão. Então, por mais que você ore agora, você não veja resultado, você não veja acontecendo o que você quer que aconteça, quando você começa a subir uma escada, quando você pisa no primeiro degrau, você está no último? Não. Você precisa subir um a um até chegar no último. Mas você sabe que se você continuar subindo, uma hora você chega lá em cima. E o nosso conforto como cristão é saber que aquilo que a gente faz no Senhor não é em vão. Nada do que você faz. Porque todo o sacrifício que você faz, mesmo que às vezes você olha para a sua vida e fala assim, nossa, obreira, para mim é um sacrifício orar. Eu tenho dificuldade para orar. E às vezes você acha que é um absurdo. E às vezes você se envergonha por isso. Mas Deus, Ele olha para você e Ele sabe que é um sacrifício. E Deus, Ele leva isso em consideração. E Deus, Ele te honra se você fizer. É só a gente pensar na parte da viuvinha. Ali aquela viúva, ela deu o que ela tinha, que era 2 moedas. Talvez para outras pessoas que estavam ali, era pouco. Mas Deus olhou aquilo e para Deus foi o suficiente. E agora vamos da parte espiritual. Talvez, você fala assim, obreira, eu só consigo orar 5 minutos. 5 minutos eu consigo orar, eu não consigo passar disso. Quando passa disso, eu me distraio, eu me perco, eu acabo me distraindo. Mas você faz 5 minutos de fé com todo o seu coração, para Deus é o suficiente. Deus, Ele recebe. Mas aquilo que você fizer precisa ser bem feito. O que você tem que oferecer para Deus tem que ser o seu melhor. E aí, com o tempo, você vai evoluindo.
Com o tempo você vai amadurecendo, com o tempo você vai conquistando. Mas você não pode desistir. Em Isaías 43, 25, diz assim, ó: eu mesmo sou o que apaga as suas transgressões, por amor de mim. Dos pecados que você cometeu, não me lembro. Eu trouxe esse versículo porque a gente tem dificuldade, né, de recomeçar após um erro. Muitas vezes quando a gente erra, é mais fácil chutar o balde, é mais fácil abrir mão do que continuar lutando. Mas a Bíblia fala que Deus, Ele está disposto a não se lembrar. E muitas vezes a gente se apega no erro. Você passou uma semana inteira fazendo propósito, se dedicando, se empenhando. Aí, uma vez que você erra, você já abre mão de tudo. Você percebe como o ser humano ele é o oposto de Deus? Deus ele foca nas coisas boas. Deus ele foca no nosso esforço, naquilo que a gente abriu mão, naquilo que a gente está se empenhando, naquilo que a gente está fazendo. E a gente foca naquilo que a gente não fez. Ao invés de você ler e falar assim, olha, da semana tem 7 dias, eu consegui, glória a Deus, jejuar 6 dias. Não, você fala assim, ai, eu era para ter jejuado hoje, eu não jejuei. Era para ter orado hoje, eu não orei. A gente tem mania de focar no erro, a gente tem mania de focar no problema. Quando Deus ele foca na solução, e é isso que a gente precisa aprender. É focar naquilo que é bom, focar naquilo que a gente consegue fazer, focar nas nossas qualidades, para que a gente possa se empenhar e conseguir fazer o que é certo. Eu trouxe um vídeo que ele representa um pouco disso. Ó, ele tá vindo com o copo, aí ele tropeça, aí cai algumas gotas de suco. Aí já que cai algumas gotas de suco, ele decide já acabar com tudo. Quando eu vi esse vídeo eu achei engraçado. Mas gente, quantas vezes somos assim? Igual, ele veio, caiu algumas gotas. O copo ainda estava cheio. Ele ainda tinha o suco. Primeira coisa, ele ainda tinha suco no copo. E tinha mais suco dentro do copo do que fora. Segundo, não era muito mais fácil limpar 2 gotas de suco do que ele limpar, por exemplo, um copo de suco. Mas muitas vezes vamos ficar garotinho. Gente, a gente não pode ser extremo desse jeito. O problema é que às vezes você é extremo pro mal. Ah, então já que eu não consigo fazer, então não faço mais. Já que eu tenho dificuldade, então não faço mais. Mas olha como é simples. Caiu, era só pegar um pano, limpar e continuar tomando suco. Mas agora vai ter que limpar um copo inteiro de suco, ter que ir buscar outro suco, dá muito mais trabalho. E na vida espiritual não é diferente. Se você ficou um dia sem orar, mas no outro dia você já ora, é só um dia que você ficou sem orar. Você já se recupera. Agora, quando você fica 1 dia, 2, 1 ano, 3 anos, 5 anos, 6 anos, quanta coisa! Não é muito mais trabalhoso ter que reconstruir do que continuar construindo? Então, que a gente venha meditar e refletir sobre isso na nossa vida e entender que disciplina, que constância é o que vai nos levar a ter uma intimidade com Deus, a ter um relacionamento com Deus e a conquistar as nossas coisas. Não só na vida espiritual, mas em todos os sentidos. Ter disciplina e ser constante é o que faz a gente realizar o que a gente quer. É o que a gente deseja, é o que a gente sonha, o que a gente quer para a nossa vida. É com constância e disciplina, porque sem isso a gente nada consegue. E eu queria finalizar essa pregação, já que a pastora tem falado bastante sobre Daniel, né? Daniel, ele nos ensinou que é menos perigoso ficar na cova dos leões do que um dia sem orar. Então, fora tudo isso que a gente tem aprendido, Daniel nos ensinou isso, que ficar ali com os leões era muito menos perigoso do que ele ficar sem orar. Então que a gente vinha trazer isso para nossas vidas, que
Eu posso deixar de fazer várias coisas. Eu posso acabar o meu dia e abrir mão de várias coisas. Mas eu não posso acabar o meu dia sem falar com Deus. Eu não posso deixar, como cristão, é muito perigoso você não ouvir a voz de Deus. Porque se como cristão você não ouve a voz de Deus, você ouve a voz de quem? Se você não tem intimidade com Deus, significa que você ora tem intimidade com o diabo. Porque não tem, a Bíblia fala que não tem dois, não tem um terceiro. Ou é Deus, ou é o diabo. E aí você fala assim, eu creio, mas um dia, gente, é de um dia em um dia que vai ter milhares de pessoas no inferno. Porque um dia deixou de orar, um dia deixou de buscar a presença de Deus. Sansão viveu tudo o que ele viveu e poderia ter vivido muito mais com Deus, mas porque ele não percebeu que a presença de Deus já não estava na vida dele. Então que a gente venha se atentar a isso e que a nossa vida espiritual, que a nossa fé venha ser urgente na nossa vida. Amém?